Muito boa tarde para você que está acompanhando o fechamento de mercado. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora. Hoje eu estou no lugar do André Moraes, que pediu gentilmente que eu fizesse o fechamento de mercado aqui. Já estamos aqui próximo de 16 horas e 47 minutos, ao vivo aqui na Infomoney TV, para a gente poder falar do fechamento. Um dia hoje bastante agitado, né? Agora no fechamento, onde a gente teve ali decisão do Comitê de Política Monetária, FONC, né, do Banco Central Americano, Fed, que manteve a taxa de juros em 0,25, e aí rapidamente o mercado reagiu. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa reação do mercado e, obviamente, a opinião do comunicado, né, dado pelo Banco Central Americano, logo depois que veio o noticiário. Mas um pouco antes, o mercado amanheceu o dia um pouco preocupado com a questão do déficit fiscal. Déficit fiscal para 2015, que o governo começou a anunciar através do deputado Hugo, dizendo que ia ser por volta de 51,8 bilhões, sem contar as pedaladas fiscais. O mercado amanheceu o dia bastante preocupado com isso, porque se incluir as pedaladas, tão logo se resolve o problema, injeta na conta e vida que segue. Mas se 2016 vai ser um ano de ajuste fiscal, se a gente arrastar esse número para o ano que vem, certamente deve trazer uma preocupação maior para os mercados, porque isso compromete o ajuste fiscal, que já está lá bastante complicado. O governo toda hora falando de CPMF, o Congresso toda hora dizendo que CPMF não passa, é impopular. Então esse jogo todo político ainda deve percorrer, ainda deve se arrastar para o próximo ano. E é importante que pelo menos a questão pedalada fiscal seja resolvida logo em 2015, para a gente começar 2016 com um ajuste fiscal pelo menos notório ou ao menos mais previsível, de modo que gere menos estresse e volatilidade e a gente possa fazer os nossos investimentos. O mercado em geral, atual agora, nesse momento, trabalha com um mercado para negociar 2016, com projeções de PIB, inflação, taxa de juros, câmbio. Quer dizer, 2015 cada vez mais está ficando longe do lado político e indo mais para o lado econômico. E aí, por falar em lado econômico, talvez toda vez que eu virar aqui, tá, gente, é porque eu estou olhando o chat aqui de vocês. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas de vocês aqui, tá ok? Mas toda vez que eu olhar o lado que a gente está falando em lado econômico, é importante a gente citar hoje a importância hoje do comunicado no Fed. E aí eu tenho um comentário, eu tenho uma opinião sobre isso e gostaria de passar para vocês, né? Bom, 4 horas da tarde o Fed divulgou que a taxa de juros se mantém, está inalterada em 0,25, 0,25, né, aquela banda, e fez uma declaração, né, uma declaração com algumas coisas que eu gostaria de citar para vocês. A primeira declaração, porque eu vou ler aqui umas coisinhas para ficar mais claro para vocês, né? Revelou que ao menos a taxa de juros dos Estados Unidos pode subir assim que em dezembro. O Federal Reserve, né, confirmou que o Banco Central revelou que estava menos preocupado com as economias emergentes que estão em mal-estar, tá ok? E aí eles dizem o seguinte, que consideram, a palavra mais forte foi, que consideram que o juro pode subir agora em dezembro, que é a última reunião do ano, que está considerando a possibilidade. Uma outra frase importante que ele também colocou, quer dizer, na verdade ele não colocou, ele removeu do comunicado anterior, foi o seguinte, que o FONC, né, removeu dizendo que a cautela nos mercados em desenvolvimento, dos mercados globais, digamos assim, podem restringir a atividade econômica. Ou seja, retirou essa frase. É uma frase que era uma preocupação global de que a atividade econômica no mundo, principalmente vindo dos mercados emergentes, que vão caindo, contracionando, o Banco Central retirou essa frase dizendo o seguinte, praticamente o seguinte, não importa isso mais para mim. Isso aqui não é mais de minha importância. E aí, quer dizer, o mercado entendeu isso como uma preocupação iminente de que o juro pode subir em dezembro, tá ok? E aí, rapidamente, o dólar explodiu e a bolsa caiu, né? As bolsas emergentes, o país como um todo, tudo
acabou tendo esse desarranjo todo. Nesse momento, agora estamos próximo do fechamento, o índice Bovespa, ele está operando em queda de 0,97% e o dólar futuro operando em alta de 0,99%. Compra dólar, vende bolsa, pelo menos esse é o recado do mercado nesse momento. Bom, minha opinião a respeito disso. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: qual é a economia que o Banco Central americano está vendo? Porque vamos começar com a economia americana. A economia americana está com o dólar alto, apreciado, que dificulta a atividade deles, principalmente as multinacionais instaladas em outros países, porque reduz o lucro. As commodities continuam nas mínimas, não tem sinal de melhora. Aliás, hoje a Moody's acabou de informar, hoje mais cedo a Moody's informou que o minério de ferro tem tido alta, está com muito estoque e que, portanto, deve permanecer com preço baixo. E a economia no mundo, e por isso que eu pergunto, qual é a economia que o Banco Central americano está vendo, né? E a economia no mundo não está desacelerando. Isso é um reconhecimento, inclusive, pelo FMI na reunião do mês passado, tá ok? E ainda tem um outro player de mercado chamado China, que ninguém sabe de que maneira está havendo esse ajuste de desaceleração da sua própria economia. Então, assim, eu sinceramente não entendi esse comunicado do Fed hoje. Acho que é um comunicado muito precoce para a situação de economia que a gente está vivendo. E quando olhar para a economia interna hoje, a gente olha lá a taxa de desemprego do mercado americano se mantém flat, o payroll, que é a criação do posto-trabalho, também se mantém flat, e a inflação, que, de acordo com a Janet Yellen, é o foco principal para poder fazer a elevação de juros, está flat, está estável. A economia segue travada em passos curtos e moderados. Ok, mas não está acelerando. Como assim considerar mês de dezembro? Então, a minha opinião eu não acho que vai subir em dezembro. Eu discordo com essa questão, eu não acho que vai subir em dezembro, acho que isso é uma coisa que vai ser arrastada para o próximo ano, porque ainda tem alguns desarranjos na economia, principalmente no mercado emergente, que segue com uma grande preocupação. Então, segue aí a minha opinião, pode ser a opinião de outros, de um de não, mas realmente esse comunicado do Fed hoje me deixou um pouco surpreso. Eu continuo desanimado com a economia em geral, o mercado brasileiro reflete a economia no mundo, a gente deve renovar a mínima, a gente estava brincando agora há pouco no Psicologia de Mercado, mas essa situação, para mim, deixa um quadro aí com bastante delicadeza. Vamos dar uma olhada agora no gráfico da Vale, gente. O gráfico da Vale hoje, e aqui, hoje, de acordo com essa declaração da Moody's aí, perdeu o fôlego, né? Veio caindo pelo quarto dia consecutivo. Dá só uma olhada, perdeu essa região de trendline aqui, tá ok? E aí, a perda desse ponto aqui, tá ok? A perda desse ponto aqui pode abrir espaço, na verdade já perdeu, né? E agora a Vale vem para buscar aqui o suportão na faixa dos 12,85, podendo se estender aí para novas mínimas, tá ok? Se estender aí pelo menos para novas mínimas. Vale realmente está muito pesado, acompanhando todas as mineradoras, tá ok? E aí, desde já, gente, vão colocando aí as suas perguntas no chat, que a gente tem aí 5, 4 minutinhos, 3 minutinhos para responder. Eu vou respondendo aí para vocês aí numa boa, tá bom? Vão colocando suas perguntas aí e aí vamos que vamos, tá ok? Sobre os papéis para a gente comentar aí rapidinho. Eu queria comentar aqui hipermarcas, que é um papel que eu estou comprado, né? Hipermarcas eu estou comprado, o rompimento dessa resistência aqui 16,85, dei a compra, o stop está aqui embaixo, teve dificuldade para fazer novas máximas, mas de qualquer maneira o mercado segue evoluindo aqui o quadro numa boa. Vamos aproveitar e responder a pergunta do Marcão. Marcão, muito obrigado pela sua pergunta aí, tá? E vamos responder aqui para onde vai o Ibov, né? A pergunta do Marcão. Marcão, é o seguinte, Ibov hoje, com a queda que a gente está aqui, né, fechando aqui, já agora no leilão de fechamento em 0,79, né, o mercado está testando esse suportão aqui que eu avisei no Morning Call mais cedo, né? A perda desse 46,450 aqui abre caminho para novas mínimas, tá ok? Buscando aqui 45,060 como primeiro alvo e depois na sequência 44 mil pontos, tá ok? Então é o seguinte,
respondendo diretamente a sua pergunta, Marcão, para onde vai esse mercado, é o seguinte: se perder essa linha de suporte aqui, abre caminho para 45 mil e depois, na sequência, 44 mil, que eu acho que é o que eu acredito que deve acontecer no curto prazo. Um quadro de recuperação, só mesmo voltando a trabalhar acima dos 47.880 pontos. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, galera. A análise técnica, ela é uma coisa que ela tem de muita vantagem, é que ela é extremamente democrática, né? Toda e qualquer informação que você precisa, ela está no plano cartesiano. Isso é ótimo para a gente do ponto de vista da tendência, porque quando você tem topos e fundos ascendentes, é irrefutável que a tendência é de alta. Você pode querer buscar motivos para acreditar que não é de alta, mas é irrefutável porque os topos e fundos são ascendentes. Então, quando está congestionado, na faixa que está agora, que é entre 47.850 e o 46.500, ali mais ou menos, o que a gente tem consciência é que quando romper um desses dois extremos, o mercado vai ganhar tendência, vai ganhar fôlego, amplitude e, se possível, a direção que nós queremos. Uma tendência macro do mercado hoje em dia ela é de baixo, porque o gráfico semanal, de forma irrefutável, segue com os topos e fundos descendentes. E, portanto, o mercado segue com caminhos ali para buscar novas mínimas, no 44 mil pontos, podendo aí ou não ter algum enrosco pelo caminho. Então é importante a gente entender isso, porque o mercado, nesse momento, no curtinho, ali na terciária, está mesmo consolidado entre essa parte de resistência e suporte e que, portanto, precisa ser rompido para aí sim ganhar novos ritmos. Tá ok? Muito bem. Vamos ver aqui outras perguntas aqui. A HSL está perguntando, estou vendido em Duratex, cai mais ou não? Bom, é a pergunta de $1 milhão, né? Eu posso olhar para você a tendência, tá bom? Tem grandes chances de cair, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Seguinte, ó, Duratex, ó, formou um topo duplo depois dessa tendência de alta, né? Um topo duplo bem nítido e hoje o eixo principal caiu, tá ok? Sendo assim, tem mais espaço para queda aqui, procurando o 6.05, que seria o suporte mais forte do mercado. Muito bem, gente. Era essas informações que eu tinha que passar para vocês. São 5 horas da tarde. Preciso liberar aqui o canal. Foi um prazer estar falando com você. Te espero amanhã às 8h35 no Morning Call para a gente falar um pouquinho de mercado. Grande abraço, tudo de bom e até amanhã. Valeu, galera.